cérebro humano é composto por três partes principais, que é neocórtex, sistema límbico e o complexo R, ou o famoso cérebro reptiliano. O neocórtex ele funciona para o lado racional da criatura. É uma parte que ativa o lado mental da criatura. É uma área do cérebro bastante relacionada à lógica, ao pensamento aristotélico, bastante relacionada ao campo das exatas. É uma área do cérebro bastante pragmática. O sistema límbico fala sobre as emoções. É uma área do cérebro que ativa a parte sentimental da criatura. É uma parte que alguns esotéricos também afirmam que está relacionada ao campo das intuições. É aquela parte do cérebro mais abstrata, que conecta a criatura na incognoscibilidade da existência. É aquela coisa mais etérea. Já o complexo R, o cérebro reptiliano, é uma área do cérebro extremamente relacionada ao instinto, ao ímpeto por conquista de território, a reações impulsivas. É bastante relacionado a conflitos, a liderança. E na humanidade, a gente pode observar facilmente a predominância do cérebro reptiliano comparado às outras áreas do cérebro. No ser humano contemporâneo, a área do cérebro que mais atua é justamente a área do cérebro reptiliano. Não por acaso nossa civilização é uma civilização extremamente violenta em todos os aspectos. É muito fácil constatar a violência em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra, em cada atitude humana. Ela está sempre impregnada com o odor da violência. Outra coisa que é muito fácil a gente analisar nessa civilização é a questão dos conflitos. Em absolutamente quaisquer lugares onde estejam reunidos uma determinada quantidade de seres humanos, se tiver 2 seres humanos reunidos em algum lugar, você pode ter certeza que haverá algum tipo de conflito naquela ânsia por conquistar alguma coisa, por conquistar algum território. Esse território pode ser tanto físico quanto um território abstrato. Pode ser um conflito bélico, como também pode ser um conflito ideológico ou um conflito silencioso até. Aquela coisa quando ninguém fala nada e que o silêncio fica tão afiado quanto uma navalha. Outra coisa que podemos ver sobre o cérebro reptiliano é a incapacidade emocional. O próprio animal réptil, os animais da linhagem réptil, são animais que não demonstram muito afeto, não demonstram muito carinho, amparo, calor. São animais extremamente frios e calculistas. O crocodilo, a forma mais civilizada deles se alimentarem, os crocodilos, é pulando em cima de um gnu, estraçalhando ele o mais rápido possível e o mais alargamente possível. O crocodilo que consegue dar
abocanhada mais feroz e mais vivaz, que consegue abocanhar uma boa parte da carne do gnu, é o crocodilo mais respeitado por todos. É o crocodilo exemplo a ser seguido. Um homem vencedor. Transportando isso para a sociedade humana, a gente vê claramente que as pessoas consideradas vencedoras, na maioria dos casos, as pessoas que são consideradas exemplos, um exemplo a ser seguido, são pessoas extremamente belicosas em sua natureza de ser, são pessoas extremamente arrogantes, são pessoas extremamente insensíveis, pessoas extremamente frias e calculistas, como um verdadeiro réptil. E é por isso que temos esse planeta tão bonito, um planeta maravilhoso em seu relevo, em suas características naturais, em sua aura de coisa saudável, porque o planeta Terra ele obedece uma saúde muito bem estruturada. Os ciclos das chuvas, as estações do ano, a posição do Sol tão milimetricamente calculada para gerar a vida que viceja na Terra, as abelhas colhendo mel e espalhando pólen pelas flores para fazer toda aquela existência acontecer. Por mais que aconteçam terremotos, vulcões, furacões, todos esses cataclismos são reações naturais de proteção. Quando o ecossistema está muito abalado, quando a psicosfera está muito gangrenada, eles botam o planeta Terra para passar por uma faxina braba. É por isso que atualmente não, em toda a história da humanidade, está sempre acontecendo algum dilúvio, está sempre acontecendo alguma explosão vulcânica inesperada, como aquela que arrasou as antigas cidades de Herculano e Pompeia, na antiga Roma. É por isso que está sempre acontecendo terremotos desvairados, principalmente naquela região da Ásia, que contém uma espécie de estigma kármico. Mas essas ações da natureza são relacionadas à proteção. Ela precisa se proteger, precisa se regenerar para conseguir seguir seu fluxo natural de saúde. Essa saúde que nós deveríamos tomar como um exemplo a ser seguido. Em vez de nos espelharmos nos reptilianos, nós deveríamos absorver o reflexo irradiado pela natureza em sua cartilha exuberante de existência. No dia em que um ser humano se inspirar numa árvore, ele finalmente evoluirá. Enquanto continuar tendo como base uma vida reptiliana, o resultado será o mesmo de sempre. É por isso que a humanidade sempre viveu em estado de calamidade. É porque é sempre um tentando abocanhar o outro, como se o outro não fosse um outro ser da sua espécie.
como se o outro fosse realmente o outro e não uma parte de si, mas como se o outro fosse algo abominável numa figura humana, mas de diretriz gnoística. Então, o reptiliano, o humano, ele olha para o próximo, ele jamais vê um semelhante, jamais vê um amigo, um irmão, um ser humano. Quando ele olha para o próximo, ele vê um gnu a ser abocanhado. Ou então ele vê um outro reptiliano que pode olhar para ele como se fosse um gnu a ser abocanhado. Então, essa é a predominância do cérebro reptiliano no planeta Terra. Espero que algum dia isso seja revertido. Apesar de que eu acho muito difícil disso algum dia realmente acontecer, mas tudo é possível. Gostaria de falar também sobre algo chamado dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva acontece quando a pessoa não consegue interpretar uma determinada mensagem. E essa mensagem pode se manifestar em diversos veículos. Pode ser uma mensagem oral, pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem visual, pode ser uma mensagem telepática, ou pode ser uma mensagem incrivelmente abstrata, como você olhar as nuvens passando no céu e não conseguir captar a mensagem que aquilo deseja te informar naquele momento da sua vida. Como, por exemplo, você está numa situação bastante estagnada, num marasmo abissal, e você não vê sentido para realizar absolutamente nada. Então você começa a se perguntar: o que eu posso fazer para mudar essa situação? O que eu posso fazer para sair dessa inércia? Então você abre a janela e vê um monte de nuvens passando. Qual é a mensagem que a vida quer te transmitir? Uma mensagem para você ficar tão silencioso quanto a mente, tão silencioso quanto a nuvem, e simplesmente fluir, simplesmente fazer, simplesmente acontecer como uma nuvem. O silêncio realmente é uma coisa muito importante, cara. Se o ser humano não tiver um mínimo de silêncio, tanto externo quanto interno, ele jamais conseguirá uma clareza de existência. E é por isso que a nossa belíssima sociedade é uma sociedade tão barulhenta. Todos os artigos tecnológicos que a gente cria é sempre voltado ao barulho. E é por isso que é tudo tão desarmonioso, porque o barulho não contém harmonia. Isso é algo óbvio. E o que é o som? O som é uma frequência. E toda frequência detém uma informação. E a frequência do barulho, logicamente, detém uma informação deletéria. Bom, mas voltando ao assunto, a dissonância cognitiva pode se manifestar numa leitura de texto. E eu acredito que essa seja a área mais notória de se detectar uma dissonância cognitiva. Eu tenho o costume de escrever bastante, de vez em quando eu publico meus textos pelo Facebook. E 90% das pessoas que leem os meus textos realmente não conseguem interpretar aquilo que a raiz
é aquilo que a pedra angular do texto está tentando informar. Não conseguem de jeito nenhum. Às vezes é uma coisa muito nítida, mas a pessoa interpreta de um modo totalmente errado por conta da dissonância cognitiva. Por exemplo, você escreve: hoje está fazendo um dia belíssimo. E a pessoa interpreta: hoje está um dia horrendo, o pior dia do ano, um dia terrível, um dia que jamais deveria ter existido. E a partir da interpretação errônea da pessoa, ela te julga como se você realmente estivesse exprimindo aquela interpretação errônea que ela teve e ainda te dá conselhos acerca da interpretação errônea que ela teve. Isso é uma coisa que acontece demais em interpretação de texto, pelo óbvio motivo de que a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, não possui o menor interesse em abrir um livro e ler. As pessoas não gostam realmente de ler, detestam literatura. Tanto por conta da própria vida, que não permite a pessoa ter muito tempo para ler, se bem que nesses trânsitos diários que as pessoas pegam para se locomover de suas casas até o trabalho, dá para ler tranquilamente. Quando eu pegava trânsito para ir trabalhar, ficava 2 horas na desgraça do ônibus para conseguir chegar até o trabalho, para conseguir voltar para casa também. Então eu sempre levava um livro, em vez de ficar lá trancafiado, sem conseguir se locomover, naquela tortura incrível. Eu pegava um livro, lia e me transportava para um universo totalmente distante daquela fisicalidade por onde o meu corpo estava presente. E também tem a questão mental. Para você conseguir ler alguma coisa, para você realmente conseguir ler, não apenas bater os olhos nas palavras, mas para você conseguir ler, você tem que ter uma certa limpeza mental. Se a tua mente estiver muito barulhenta, você vai ler. Você pode passar horas com o livro aberto, mas é como se não tivesse lido absolutamente nada. Bebendo um café aqui. Sou viciado em café. Café preto. Bom, a dissonância cognitiva pode se manifestar na comunicação oral. Você está conversando com uma pessoa, você fala ABC, a pessoa interpreta WYZ e novamente te julga pelo WYZ que você não quis dizer. Então, a questão da comunicação é uma coisa muito complicada para os seres humanos, porque realmente não conseguem entender o que o outro tem a dizer, como também não desejam ouvir o que o outro tem a dizer. A maioria das conversas das pessoas são verdadeiros monólogos ambulantes. A pessoa fala, na maioria das vezes só abobrinha, e a outra pessoa fica contando os minutos para aquela outra pessoa parar de falar, para que ela fale aquilo que ela já estava programando falar, enquanto a outra pessoa falava e ela não prestava atenção. Então fica nesse intercâmbio de sons sem alma, e
não ocorre uma comunicação de fato. A dissonância cognitiva, eu creio que está relacionada tanto por conta do sistema de ensino, que é horrível, não é um sistema para realmente criar pessoas de sabedoria, mas pessoas funcionais, pessoas que se comportem como androides. Eu também creio que esteja relacionada ao fator astrológico no planeta Terra. Os astros influenciam as vidas dos seres humanos de uma forma fantástica, de uma forma muito intensa e profunda. E eu acho que existe algum filtro de inversão mental nas ondas eletromagnéticas dos astros lançados ao planeta Terra. Tenho quase certeza disso, mas ainda não consegui concatenar direito essa ideia, mas é mais ou menos isso. Bom, também gostaria de falar sobre algo chamado Síndrome de Estocolmo. Certa vez, na cidade de Estocolmo, na Suécia, se eu não me engano, Estocolmo é na Suécia, houve uma garota, eu não lembro se foi uma garota ou se foi um grupo de pessoas que foi sequestrada. Mas eu acho que essa peculiaridade já ocorreu tanto com indivíduo quanto com coletividade. Na verdade, isso ocorre o tempo todo em coletividade. Mas nessa questão do particular sequestro, eu acho que foi com uma garota. Bom, uma garota foi sequestrada e durante o período que ela ficou em cativeiro, ela acabou desejando o sequestrador como a quem deseja um marido, pai de família, chefe de casa. Ela acabou criando um afeto, uma cumplicidade tão intensa pelo sequestrador que é como se aquela figura fosse um amigo dela realmente. É como se fosse um companheiro de longa data. E nós podemos fazer um paralelo dessa situação transportando a nível planetário. Pois se observarmos as características de nossa civilização, tanto contemporânea quanto antiga, nós veremos uma síndrome de Estocolmo generalizada. Nós veremos que cada ser humano desse planeta possui de uma síndrome de Estocolmo elevada ao mais alto nível. Isso é algo muito fácil de constatar, pois é como se a humanidade tivesse sido sequestrada por seus governantes e sequestrada pelos governantes de seus governantes, que são aqueles que eu chamo de ventrílocos. Os ventrílocos ficam por detrás das cortinas, mexendo os pauzinhos. Ninguém vê, mas sente-se o movimento de suas cordas. E de modo que os seres humanos eles se afinizam pelos governantes. Eles querem até mesmo ocupar o lugar de seus governantes, pois os veneram com toda a intensidade. As pessoas realmente defendem o sistema no qual estão inseridas. A maioria das pessoas vive uma vida que não tem nem como você falar que é uma vida. É aquela frase do escritor Oscar Wilde:
Ninguém vive, a maioria das pessoas apenas sobrevive. Essa é a mais pura verdade. A vida de um ser humano é uma perpétua luta pela sobrevivência. Está todo mundo com o cérebro reptiliano ativado, dissonância cognitiva a todo vapor, síndrome de Estocolmo cravada na alma e sempre lutando pela sobrevivência. O pão nosso de cada dia, o suor do meu rosto, eu dou meu sangue para conseguir o que eu quero, porque eu sou um guerreiro, vencedor, coração valente. Eu particularmente não tenho nada contra essa atitude, eu acho até bonito as pessoas realmente conseguindo adquirir os seus desejos, as suas metas, seus objetivos. Só não vejo muita glória nisso. Não vejo uma vida realmente que possa ser considerada vida. Eu vejo uma luta pela sobrevivência, uma competição desvairada, e quem não entrar nessa vira mendigo. Será que isso é uma coisa boa? Fica a pergunta no ar. Geralmente quando a gente aborda esses temas, todo o entorno se volta contra você. Todo mundo te persegue, fala que você é louco, fala que você é preguiçoso, é vagabundo, fala que você está vivendo uma irrealidade. Acorde pra vida. Vai lá, porra, bota o despertador para as 6 horas da manhã, vá à luta. Bota aí teu rifle, teu capacete, colete à prova de balas, veste a couraça reptiliana e vai à luta, meu filho. É isso. Raramente você vai encontrar alguém refletindo sobre esse estado de existência humana. Raramente você vai encontrar alguém questionando esse sistema de vida humana, que no fim das contas, meu amigo, é um sistema que tritura as pessoas, e as pessoas não são tratadas como seres vivos, mas como pecinhas da engrenagem do sistema. Bom, espero que esse vídeo não tenha ficado muito depressivo, mas acho que não é algo naturalmente muito alegre, esses temas que eu abordei. Mas eu senti uma necessidade de falar sobre o cérebro reptiliano, sobre a síndrome de Estocolmo, sobre a dissonância cognitiva. E espero que tenha dado para entender alguma coisa. É nóis.